paz do Senhor, que bom nós estamos aqui mais uma vez e agora para encerramento deste maravilhoso trimestre. Hoje nós estamos na lição de número 12, nós vamos falar sobre exortações finais na grande maratona da fé. Nós vamos falar a respeito do capítulo 12 e do capítulo 13 e nós sabemos que são textos muito extensos e profundos a respeito da nossa fé. E nós não teremos tempo de falar de todos os 2 capítulos que são maravilhosos. Mas o que nós podemos resumir deste trimestre todo é que nós aprendemos bastante da palavra de Deus e que nós seremos diferentes a partir deste trimestre. A nossa adoração será diferente. E o comentarista da nossa lição, ele abordou apenas alguns assuntos que são vitais para a nossa jornada na nossa fé. E eu quero dizer para você que fico muito feliz de você estar aqui no meu canal mais uma vez e você que está aqui pela primeira vez. Eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E fique comigo até o final desta aula. Espero contribuir com este comentário para a sua vida espiritual e também para este próximo domingo, onde nós estaremos encerrando o nosso trimestre. E o nosso comentarista, ele fala de temas maravilhosos, né, sobre a corrida da nossa fé. O autor deste livro, ele fala sobre a corrida da nossa fé, as exortações para que aquela comunidade não saísse da corrida, que não desistisse da corrida ao longo do trajeto. E neste livro, o escritor ele fala sobre a jornada da nossa fé. E fé é a palavra-chave neste livro. E também ele fala de perseverança, de obediência e de tantas outras coisas que nos estimulam a continuar crendo, sem desistir, sem desanimar, esperando as promessas eternas, sem sair da maratona, correndo para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Está em Filipenses capítulo 3, versículo 14. O cristão, ele é colocado dentro de uma maratona, né, olímpica, aqui neste capítulo. E o apóstolo Paulo também, ele faz esse tipo de comparação com a nossa jornada, com a nossa caminhada, com a nossa peregrinação aqui na face da terra, como um atleta. Nós somos comparados a um atleta, a um corredor. E quando nós falamos de esportistas, né, de atletas, nós estamos falando de disciplina. São pessoas que têm que ter treino, né? Exige treino desta pessoa, exige resistência física, pois uma maratona é uma das corridas mais longas do atletismo. Diz o dicionário Wikipédia que são 42 quilômetros e um pouco mais de muito esforço, né? De distância. Tem até uma história referente a essa maratona e por que a distância ficou de 42 quilômetros. Mas o nosso escritor aos Hebreus, ele compara a nossa peregrinação de fé aqui com esta maratona, que é uma corrida longa e que exige de cada um de nós disciplina, treino e esforço físico. Naquela época, não se sabe ao certo a distância percorrida por um atleta, mas o que o escritor estava querendo dizer para eles é que exigia muito esforço da parte deles e muitos treinos. E que alguns, naquela época e também hoje, estão sendo vencidos pela distância, por acharem que as promessas estão demorando de se concretizar, de se cumprir, de que Jesus está demorando voltar e muitos estão perdendo a sua resistência espiritual. E como um atleta,
perdendo a sua resistência física. Muitos foram vencidos e são vencidos pela exaustão. Aqui o escritor os exorta a não desistir e dando a eles o segredo, né? O segredo é não correr muito. Não é ser o primeiro a chegar, mas é não desistir da corrida, é não desistir da coroa eterna. Nem sempre quem vence é quem sai primeiro ou que corre mais. Na nossa peregrinação, nós precisamos ter uma corrida constante, né? Não tem quem chega primeiro, mas o nosso objetivo é chegar lá e receber uma coroa incorruptível, recebermos uma coroa eterna. Quando nós entramos nesta corrida, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas, quando nós cremos no plano da salvação, ninguém falou que seria fácil, né? Nós, desde o início, já sabíamos que esta corrida seria difícil, mas não é impossível, adverte o escritor. Pois no capítulo 11 que nós estudamos, temos o vídeo, né, da aula passada, ele cita todos, nem todos, mas grandes homens e grandes mulheres que resistiram, né, foram bem treinados e venceram a corrida, mesmo não tendo alcançado a promessa, porque eles não seriam aperfeiçoados sem nós, mas eles não desistiram, eles resistiram. E ele termina o capítulo 11 e começa a exortá-los, mostrando a disciplina dos heróis da galeria da fé. Homens e mulheres que completaram a corrida sem olhar para trás. E no nosso primeiro tópico nós vamos falar sobre a corrida que nos está proposta, né? Nós sabemos que a corrida que nos está proposta é recebermos uma coroa incorruptível, mas isso é um desafio na nossa caminhada. E no primeiro ponto, o nosso escritor, ele vai falar sobre o exemplo dos antigos. Infelizmente, nós ouvimos de muitos cristãos na atualidade: mas nós estamos no século 21, a igreja do passado era uma coisa. Não, eles são exemplos para nós. O mesmo pecado que nos rodeia hoje também rodeava aqueles homens e aquelas mulheres. E eles tiveram que vencer, eles tiveram que ter resistência espiritual, resistência física para continuar naquela jornada. E o capítulo 11, ele descreve o triunfo dos santos antigos, que só foi possível por causa da fé e da perseverança deles. A nossa dedicação, ela é necessária para a nossa vida cristã. E nós temos uma motivação para isso. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Quem são esta nuvem de testemunhas? De quem que o escritor estava se referindo? São os heróis da fé citados no capítulo 11, no capítulo anterior. Eles são testemunhas no sentido de serem exemplos para as gerações que se seguem, para a geração presente, para a geração lá no século I da igreja primitiva. Eles são estas testemunhas. E nos dão exemplo que é possível chegar lá, sim. Se ninguém tivesse conseguido, né, vencer essa maratona, nós teríamos desculpa, né, porque ninguém venceu esta corrida. Eles teriam desculpas, que também não conseguiram, e nós também teríamos desculpas. Mas nós seremos achados indesculpáveis, porque a palavra de Deus está recheada de homens e mulheres que são testemunhas para nós, que eles perseveraram e que por intermédio da fé eles venceram, né, esta jornada
e alcançaram a vitória nesta corrida que nos está proposta. E assim como eles, né, deixaram um legado para nós, assim como nós temos o legado da igreja desde seu início, nós também temos o legado do início da Assembleia de Deus no Brasil, né? Quando nós lemos a história maravilhosa de Gunnar Wingre e Daniel Berg, que foram enviados para o Brasil, e tantos outros que são testemunhas para as gerações seguintes, que nós podemos vencer sim, com perseverança e com fé. Nós temos pessoas maravilhosas que também nos deixaram este legado de fé e de perseverança. O escritor, ele não quer somente focar que devemos ganhar a corrida. O assunto dele não é só esse, ganhe a corrida, ganhe a corrida. Mas ele está focando o que um atleta tem de fazer para ganhar uma corrida. O corredor, o atleta, em detrimento à vitória, em detrimento desta corrida, ele coloca tudo de lado que possa dificultar a sua corrida. E ele evita qualquer coisa que possa desqualificá-lo. O nosso pecado favorito, ele deve ser subjugado, pois seja qual for este pecado, ele nos impedirá de correr a carreira cristã, porque ele nos tira a motivação. E então o crente, ele entra em desalento, fica desanimado, perde o seu foco e com certeza não vencerá esta corrida. O embaraço de que o escritor fala significa qualquer coisa que possa nos atrapalhar nesta jornada, mesmo que não seja pecado. Tem coisas que não são pecado e nos desmotiva a continuar nesta jornada. São coisas que irá nos dificultar, que irá dificultar a nossa corrida, ou coisas que impeça o corredor de ganhar a corrida. Então, qualquer coisa, qualquer embaraço, ele deve ser eliminado das nossas vidas. Os atletas, para ter um bom desempenho, né, no esporte que ele participa, nesta corrida, exige poucas roupas, roupas que sejam leves e apropriadas para a ocasião. Da mesma forma, cada um de nós cristãos devemos evitar as distrações e tudo que queira tirar o nosso foco da eternidade. Temos de tirar todo o embaraço da nossa vida e o pecado que tão de perto nos rodeia, né? Tem pessoas que guardam pecado de estimação e isso vai embaraçando na nossa jornada espiritual, na nossa carreira de fé. No segundo ponto, o escritor fala sobre o exemplo de Jesus. Jesus sempre foi e sempre será o exemplo para a igreja. O escritor aos Hebreus, ele diz que nós não devemos tirar o nosso olhar de Jesus. Hebreus capítulo 12 e versículo 2. O escritor aos Hebreus, ele faz um apelo aos seus leitores, que eles olhassem para Jesus, que eles olhassem para a vida de Jesus, por tudo que Jesus sofreu, por todos os escárnios, pelo vitupério, né? Pela renúncia que Jesus teve que fazer, pelo que ele suportou, pela cruz que ele suportou por nós. Mas ele suportou tudo isto pelo que ele estava proposto. Jesus não se importou com o que lhe fizeram ou com o que iam fazer com ele. Ele suportou pelo gozo da glória que estava por vir. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nossos pensamentos
eles devem ser fortalecidos e nossos desejos carnais, eles devem ser subjugados. Jesus é o nosso maior exemplo. Em que, fica uma pergunta para os leitores e para nós também. Em que nossos sofrimentos são comparados com a agonia e os sofrimentos que o nosso Salvador passou por nós? Sem pecado, santo, puro, sofreu tanto. O que são os nossos sofrimentos comparados ao de Jesus? Não podemos desistir ou enfraquecermos quando somos submetidos a provas e aflições. O apóstolo Pedro, ele falou sobre isso. Está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao 19. Não devemos estranhar as provas que vêm sobre nós. Aqueles leitores, aquela igreja, aquela comunidade, eles não estavam conseguindo suportar as aflições, não estavam conseguindo suportar as perseguições. Eles queriam voltar para o judaísmo, que era a religião milenar. Eles queriam voltar para o antigo sistema sacrificial, uma religião cheia de pompa. Era muito mais fácil voltar para eles, ao invés de suportar as perseguições. Era menos doloroso para eles. E por que nós devemos olhar para Jesus? Porque Ele é o nosso modelo. Ele é o exemplo de confiança em Deus. Está em Hebreus capítulo 2, versículo 13. Jesus é o nosso exemplo de dedicação à vontade de Deus. Está em Marcos capítulo 14, versículo 36. Quando Jesus estava fazendo a sua oração no Getsêmani, ele pedindo a Deus que lhe passasse o cálice. Mas se não passasse, que fosse feita a vontade do Pai. Jesus é um exemplo, um modelo para nós de dedicação à vontade de Deus. Jesus é um exemplo para nós de oração. Está em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Jesus perseverava em obedecer ao Pai. Por isso Ele é o nosso modelo. Por isso nós não devemos retirar o nosso olhar dele, porque se nós olharmos para a direita, para a esquerda, para as limitações que nós temos, nós vamos desistir. Jesus, Ele é a nossa fonte de amor, Ele é a nossa fonte de misericórdia, Ele é a nossa fonte de auxílio, é onde nós buscamos auxílio. Jesus, Ele é autor e consumador de nossa fé. Se fixarmos nosso olhar nas provas, nas dificuldades, nas perseguições, nas pessoas, nós vamos afundar, como o apóstolo Pedro afundou ali nas águas. Ele tirou o olhar de Jesus e começou a olhar para o vento, para a tempestade. E se Pedro não clamasse por misericórdia, por socorro, ele podia ter sucumbido ali em meio à tempestade. Está em Mateus 14, 28 ao 31. Não podemos tirar o nosso olhar de Jesus. Ele está dizendo que se eles continuassem olhando para Jesus, nós somos ancorados na fé, Tudo que Jesus venceu. Jesus, Ele é o princípio da nossa fé, da fé verdadeira. E através da sua morte, Ele nos abriu um vivo caminho. E como consumador, é que tudo que a fé espera se consuma nele. Jesus foi crucificado. Era a pior pena capital daquela época. Era a forma mais desprezível de alguém morrer. E ele suportou tudo isso por amor à humanidade. Jesus é o nosso exemplo. Não podemos tirar o nosso olhar dele. Agora, no terceiro ponto, nós vamos falar sobre o exemplo da igreja. O escritor estava dizendo para eles: não são somente vocês que estão sofrendo.
O escritor, ele conhecia o sofrimento daquela comunidade, porque afinal de contas, aquela nova igreja, ela estava sofrendo em todo o mundo perseguição. E no versículo 4, ele vai dizer para eles: olha, vocês não sofreram ainda até o sangue. Isto é, vocês ainda não morreram por causa do Evangelho, como muitos de nossos irmãos já morreram em defesa da sua fé, por amor ao Evangelho. Muitos irmãos daquela época já tinham entregado suas vidas por causa do Evangelho, mas estava lhes explicando que eles deveriam ver o sofrimento por outro ângulo, né? O que o sofrimento traz para mim? Que tipo de aprendizado eu vou tirar para a minha vida com as aflições que eu estou passando? Jesus nos advertiu que teríamos aflições. Está em João 16:33. Eles estavam dizendo: vocês não devem se entristecer devido às duras provas que vêm sobre vós, porque são a mão e a vara de Deus. É a repreensão de Deus pelo pecado, que deviam suportar com fé e paciência. Mas Deus pode deixar os homens em seus pecados, né? Às vezes nós olhamos e pensamos: por que pessoas fazem e nada acontece? O escritor estava dizendo: olha, Deus pode até deixar os homens em seus pecados, mas aos filhos que Ele ama, Ele corrigirá. E Deus sempre nos corrige para proveito próprio. E a correção de Deus, ela contribui sobremaneira para a nossa santificação. Deus corrige o filho que ama, assim como os pais biológicos, né, disciplinam seus filhos. Quando nós estamos falando de disciplina, nós não estamos falando de açoite, de espancamento, né, mas de correção, de disciplina. E Deus faz isso com os seus filhos, né? Ele nos corrige. Somos provados, Ele permite que nós somos provados para aperfeiçoamento da nossa fé. Nós devemos suportar o sofrimento como disciplina de Deus. Era isso que o escritor estava dizendo para eles. Suportem mais um pouco, né? Talvez seja a correção de Deus. Deus corrige ao filho que ama. Ele está nos tratando como filhos, né? Fomos recebidos como filhos. E como filhos, quando somos disciplinados, nós somos mais obedientes, né? O filho, quando é disciplinado pelo pai, ele se torna um filho mais obediente. No segundo tópico, nós vamos falar sobre corredores bem treinados. Assim como um atleta, ele precisa de treinamento, exige esforço físico dele, nós também, nesta corrida espiritual, precisamos ser bem treinados. Às vezes os novos crentes entram para a igreja, não são bem discipulados e quando vem a primeira prova, eles tendem a desistir, eles tendem a desanimar. Então, os corredores devem ser bem treinados. E quando os corredores são bem treinados, no primeiro ponto, eles respeitam limites. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Não se vence uma corrida de qualquer maneira. Também não alcançaremos o céu de qualquer maneira. Com uma vida sem santificação, com uma adoração exteriorizada, com uma mente contaminada, com um coração endurecido, não alcançaremos o céu. É preciso respeitar os limites, né? Deus, Ele não vai nos aceitar de qualquer maneira, assim como um atleta não vence uma corrida de qualquer maneira. A fé
e a paciência capacitam os crentes a seguir a paz e a santificação. Paz e santificação andam juntas, são co-irmãs. A santidade é o atributo essencial do caráter de Deus e que nós cristãos devemos compartilhar, deste mesmo atributo. Pois somente os de coração puro verão a Deus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 8. A santidade, ela deve ser um estilo de vida do cristão. Deve ser um estilo de vida nosso, natural. O cristão vive em santidade naturalmente, não exige esforço. Aquilo vai brotando em nossos corações e nós vamos santificando a nossa vida. Aqui, esta busca da paz. Quer dizer, paz junto com todos os outros crentes. É isso que o nosso escritor aos Hebreus, ele quer dizer. Seguir a paz e a santificação com todos, ele quis dizer, com todos os outros crentes. Claro que nós devemos ter paz com todo o mundo, mas principalmente paz com todos os outros crentes. Esta paz é vista como uma realidade ligada a Cristo e a sua morte na cruz, porque somente Jesus Cristo pôde reatar a nossa paz com Deus e paz uns com os outros. É isto que nos une, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Isto faz com que haja solidariedade na comunidade cristã. Esta paz, ela é vista como uma realidade ligada a Cristo e a sua morte na cruz. É isso que nos une. Somente Jesus Cristo pôde prover esta paz conosco, reatar a nossa paz com Deus, estabelecer esta paz entre a comunidade cristã. E isso nos une, faz com que haja solidariedade na comunidade cristã. Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. E procurar a santidade é encontrarmos uma forma de estarmos separados para Deus e honrá-lo com a nossa maneira de viver. Sem estas coisas, paz e santificação, não veremos a Deus. E a nossa maior esperança é de ver Deus. Esse é o nosso maior desejo, é de ver Deus e estar com Ele toda eternidade. Na antiga aliança, uma pessoa impura, ela não podia entrar em um recinto sagrado para adorar. Assim também, sem a santidade, ninguém verá a Deus. No segundo ponto, mantém a mente limpa, Um corredor bem treinado, ele mantém a sua mente limpa. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 15. E o escritor aos Hebreus, ele cita Deuteronômio capítulo 29, versículo 18. O povo, quando saiu do Egito, eles viram muitas coisas de outras nações. Eles viram abominações. Eles viram os ídolos daquelas nações, os ídolos de madeira, os ídolos de pedra, de prata e o ouro que havia entre eles. Então o escritor adverte, tende cuidado. Quando ele diz tendo o cuidado, tem o sentido de vigiar continuamente. Que não sejam descuidados espiritualmente. Esse tendo cuidado é um apelo à vigilância espiritual. Se não tivermos a verdadeira graça de Deus, o pecado se irromper em nosso coração, crescerá e brotará em nossos corações a raiz de amargura. E ela perturbará todo o nosso corpo
e contaminará as pessoas que estão em nossa volta e podemos contaminar o corpo de Cristo. Então nós precisamos ser vigilantes espiritualmente. Termos cuidado com tudo que vemos, ouvimos, falamos, assistimos e lemos, né? Isso fala de vigilância espiritual, para que esta raiz de amargura ela não brote em nossos corações, que o pecado não cresça, não floresça em nossos corações e nós possamos contaminar as pessoas que estão à nossa volta. Ele quer dizer que a graça de Deus, ela não é irresistível. A pessoa pode dizer não, a graça de Deus. Mas onde não tem a graça de Deus, a amargura, ela lançará raízes e contaminará outros membros. E é disso que nós precisamos, da graça de Deus. No terceiro ponto, os corredores bem treinados, eles valorizam as coisas espirituais. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 16. E não tem exemplo melhor de desvalorizar as coisas espirituais que não seja Esaú. Está em Gênesis capítulo 25, versículo 29 ao 34. Esaú era um homem carnal. Ele tinha pensamentos totalmente terrenos, ao invés de pensamentos divinos. Ele trocou as coisas espirituais em detrimento aos prazeres terrenos. Esaú, ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ele vendeu a sua herança eterna por um prazer efêmero, por uma satisfação de seus desejos momentâneos e físicos. Esaú, ele queria resolver o seu prazer ali, momentâneo, saciar a sua fome, desvalorizando, os prazeres espirituais, desvalorizando os prazeres eternos. Quando mais tarde Esaú percebeu a burrice que ele tinha feito, buscou reaver sua herança novamente, mas ele foi rejeitado por Deus. Diz que nem com lágrimas Esaú alcançou o arrependimento da parte de Deus. O escritor aos Hebreus quer dizer para os seus leitores, com essa história de Esaú, que se eles recuassem, se eles também desistissem da carreira que está proposta para eles e para nós, eles também seriam rejeitados por Deus. Se nós também recuarmos, nós também seremos recusados por Deus, seremos rejeitados por Deus. E que depois da apostasia não é possível arrepender-se de novo. Está no comentário de Bruce. Eles estavam como Esaú, prontos para virarem as costas para Deus. Eles não estavam importando com as consequências, eles não estavam suportando as aflições, eles não estavam suportando a correção divina. Eles queriam voltar ao judaísmo, eles queriam voltar as suas costas para Deus, para as bênçãos e para as promessas divinas, em detrimento a um prazer efêmero, passageiro. Em tais casos, Deus pode não permitir uma nova oportunidade. Isto é levar a misericórdia de Deus ao seu limite e às vezes não tem como retornar mais. É um comentário de Marçal. E hoje, infelizmente, muitas pessoas estão levando a misericórdia de Deus ao limite, achando que em qualquer tempo Deus estará de braços abertos para nos receber. Mas nós temos o exemplo de Esaú, que mesmo com lágrimas, ele não alcançou o perdão de Deus, né? Ele foi rejeitado por Deus. As lágrimas de Esaú representam o remorso dele
por ter perdido o direito da primogenitura. Aquele remorso dele é porque ele sabia que ele tinha perdido todas as benesses que acompanhavam aquela promessa para o primogênito. Não o arrependimento de ter rejeitado as bênçãos espirituais. Não o arrependimento de ter desprezado o dom de Deus e a aliança pela qual estava assegurada a ele. O exemplo que nós temos é como um criminoso secular hoje, no dia do julgamento, ele chora. Não por causa do crime que ele cometeu de ter tirado a vida de alguém, mas pelo peso da pena que foi imputado para ele. 15, 20, 30 anos de reclusão. Mas, na verdade, ele não se arrependeu do crime que ele cometeu. Assim, por este motivo que Esaú foi rejeitado. Ele não estava arrependido de ter trocado as bênçãos celestiais pelas coisas materiais, mas de ter perdido os privilégios da aliança, do concerto com o primogênito. O que nós não podemos fazer? O que nós, corredores espirituais, bem treinados, devemos fazer? Valorizar as coisas espirituais, enquanto há tempo. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre a corrida final e exortações finais. Primeiro, valorizar a liderança. Está em Hebreus capítulo 13, versículo 7, versículo 17, versículo 24. Também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. Valorizar a nossa liderança. E o escritor aos Hebreus, ele começa dizendo: lembrai-vos. Ele nos adverte que precisamos lembrar destes homens, né, que fizeram parte da liderança da igreja. Isto diz: continue lembrando de vossos pastores que vos falaram no passado. Continue lembrando dos antigos líderes, do que eles vos ensinou, do que eles tinham realizado em prol daquela comunidade, em prol da igreja, em prol dos crentes, do que eles tinham sofrido, né, para pregar o evangelho. Devemos lembrar constantemente. Devemos lembrar dos líderes atuais, do que fazem pelo rebanho. Isto não pode ser esquecido, né? Tem gente que não valoriza estas pessoas que pregaram-lhe o evangelho, da renúncia que tiveram para pregar o evangelho para aquela comunidade e para a igreja. Eles não poderiam ser esquecidos. Fala do nosso dever de orar sempre por eles. Às vezes, aquela comunidade pode ter perdido o líder antigo que eles tinham, ter tido alguma mudança de liderança ali naquela época. Mas a quem os líderes pregaram e pregam não muda. É Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso foco, esse deve ser o nosso alvo. Jesus Cristo, ele não muda. Pode mudar a liderança, trocar de pastor na igreja, mas a pregação deles são a mesma, né? O foco deles é o mesmo, é pregar Jesus. Jesus Cristo é o objeto da nossa fé. Ele não muda, ele é sempre o mesmo. Ontem ele se ofereceu com grande clamor e súplicas e orações e lágrimas ao que eu podia o livrar. E hoje, Jesus Cristo, ele representa o seu povo diante de Deus. Jesus Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote que vive para sempre. Deus confiou a estes líderes uma missão espiritual: ser guia do povo, conduzi-los a Cristo. Eles precisam ser respeitados. Hoje vemos muitas pessoas que não valorizam a sua liderança, o seu guia,
o seu dirigente local, né, o seu pastor presidente de campo. Tem pessoas que não respeitam, não os tratam com seriedade, como são pessoas escolhidas por Deus para conduzir o povo, esquecendo-se de que eles velam pelas suas almas. Isso fala do cuidado, da oração por cada um, né? Os pastores, eles carregam nos ombros a responsabilidade de orar e cuidar do rebanho. Eles não são intocáveis, super-homens, né? Que ninguém pode falar nada. Não. Nós vemos alguns líderes com o pretexto de continuarem em sua apostasia, de continuarem pecando, colocam medo nos crentes, que se tocarem neles, a mão de Deus vai pesar, e tantas outras asneiras que nós ouvimos. Os líderes, eles não são intocáveis, mas são homens que precisam ser honrados, valorizados e respeitados, porque são chamados por Deus para conduzir este rebanho. Alguns líderes acham que eles também não podem ser disciplinados. Olha, eles não são perfeitos, assim como nós também não somos perfeitos, mas devem ser respeitados e honrados como tal. E o nosso dever é de orar sempre por eles, para que Deus os abençoe sempre. Eles lideram como servos. Eles alimentam o rebanho de Deus com a palavra de Deus. Eles lideram com o exemplo de uma vida reta. Não devemos segui-los cegamente, a ponto de irmos para o inferno, né? Para o lago de fogo, irmos para o inferno junto com eles. Há um comentário do estudo da Bíblia.net. Tem pessoas que seguem os seus líderes cegamente. E nós vemos grandes escândalos pela história da igreja de século a século, né? Das pessoas seguirem cegamente os seus líderes. Quem nós precisamos seguir cegamente é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, olhando sempre para Ele. No segundo ponto, precisamos valorizar a doutrina. Está em Hebreus capítulo 13, versículo 9. As apostasias hoje, elas infiltraram dentro das igrejas cristãs. E isto não é novidade. Nós estamos vendo aqui em Hebreus que isso é desde a igreja do primeiro século, pois o inimigo, ele é o mesmo, ele apenas muda de táticas. E lá naquele primeiro século, eles estavam sendo tentados a apostatar da fé, voltar para o judaísmo, para a pompa daquela religião. Olha, aquele povo, eles eram subjugados por Roma, mas eles viviam livremente lá, sem grandes perseguições, enquanto que os cristãos eram o espetáculo para as demais religiões. E aquela comunidade não queria continuar sofrendo. O certo de qual era a apostasia de que o escritor aos Hebreus fala, não fica bem claro. Mas o certo era que este assunto era bem claro para aquela comunidade. Eles sabiam do que o escritor aos Hebreus estava falando. Doutrinas várias e estranhas. Aquela comunidade estava se afastando da graça de Cristo para outro evangelho e voltando para a escravidão da lei do Antigo Testamento. O escritor queria adverti-los que não dessem atenção a estes rituais relacionados aos alimentos, às festas ou a comidas sacrificadas, como um meio de fortalecimento espiritual. Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares. Foi o que o escritor disse a eles, aos seus leitores. O autor vai dizer ao longo da carta que tudo se cumpriu em Cristo, tornando-se agora aquele antigo sistema sacrificial obsoleto.
Nosso coração deve ser fortalecido pela graça que vem do trono de Deus e não por manjares cerimoniais, diz o apóstolo Paulo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Está em Romanos 14, 17. E o manjar não nos faz agradáveis a Deus. Se comemos, nada temos demais. Se não comemos, nada nos falta. Está em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 8. O alimento, ele pode impactar o nosso corpo físico, mas nada interfere em nosso relacionamento com Deus. O nosso bem-estar espiritual. O alimento não interfere nessas coisas. Aqui o autor não está tratando do jejum que fazemos, né? Abstemos por algumas vezes de alimentos que pode ser espiritualmente edificante. Está em Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18. O certo é, devemos nos firmar nas sãs doutrinas e aí não corremos o risco de nos apostatar da fé. No terceiro ponto, valorizar a adoração. O corredor deve valorizar a adoração. O cristão, ele deve valorizar a adoração. Não podemos nos apresentar de qualquer jeito diante do altar de Deus. Não podemos oferecer o que nos sobra. Devemos oferecer um sacrifício de adoração como Abel ofereceu a Deus, mas oferecer sendo sempre o melhor. Não era mais necessário o sacrifício levítico para adorarem a Deus na nova aliança. A verdadeira adoração agora, ela acontece em outra dimensão espiritual, em espírito e em verdade. Nós somos o tabernáculo. Deus agora habita dentro de nós. As suas leis agora são escritas nas tábuas do nosso coração. Adoramos a Deus de várias maneiras, inclusive quando nós servimos aos santos em suas necessidades, quando nós comunicamos com os santos em suas necessidades, quando nós vivemos em comunhão uns com os outros. Deus é glorificado em tudo isso. Adorar não é apenas levantar as mãos em um louvor ou em um cântico. Isso é adoração exteriorizada. Adorar também é sacrificar. Nossa vida de santidade adora a Deus. Hoje canta-se muito e adora-se pouco. Nossos lábios devem ser uma fonte que jorra apenas louvores ao nome de Jesus. Devemos confessar o nome de Jesus publicamente e dar sempre graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Espero ter contribuído com este comentário. São 2 capítulos, né, extensos e em apenas 30, 40 minutos fica muito difícil de nós abordarmos todos os temas, né, que o escritor aos Hebreus fala neste capítulo. E eu quero mandar aqui um abraço para os irmãos, né, que com carinho estão aqui no meu canal todas as semanas, aqueles que pela primeira vez têm comentado no meu canal. Eu fico muito feliz por cada comentário, por cada abraço, por cada oração, né? Aqueles que têm orado por mim, pelo meu ministério. Que Deus continue abençoando cada um ricamente. E eu quero mandar um abraço para o nosso irmão Romário Rodrigues, Jorge Belarmino, Cida Soares Gomes, Vilma Souza Silveira, um abraço para a nossa querida irmã Maria José, louvor e adoração, para Admilson Bispo, para Jorge Dias, para Maria Cleia Correia, para a nossa irmã Cristiane Soares e também para a nossa irmã Eliane, que pediu que eu mandasse um abraço outra vez para todos os irmãos aí de Lagoa Verde. Um forte abraço para todos vocês. Dá um curtir aqui na minha aula se você gostou realmente desta aula. Compartilhe em suas redes sociais para que este canal cresça, né? Que Deus em Cristo continue abençoando a cada um de vocês e até a próxima aula, que estaremos num trimestre rico
e maravilhoso. E eu aguardo você aqui também no próximo trimestre, que nós vamos falar sobre ética cristã. Um forte abraço a todos.